Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Vamos falar agora da religião que Deus estabeleceu lá no século XVI a.C., que nós conhecemos hoje como judaísmo. Mas o judaísmo bíblico, o judaísmo que foi estabelecido por Deus mediante Moisés lá no século XVI a.C. Quando você examina a base dessa religião, que é a lei mosaica, que contém 10 mandamentos principais e ao todo mais de 600 leis, curiosamente nós não encontramos esse dispositivo legal chamado excomunhão. Sim, na lei mosaica você não encontra a excomunhão, a expulsão de pessoas, né, da comunidade judaica. Isso pode ser explicado porque havia a pena de morte. Então, uma pessoa que cometesse um pecado, uma infração tão relevante, algo tão sério, essa pessoa ela era cortada, na verdade, da vida. Ela era sentenciada à pena de morte. Então, diferente da excomunhão, em que a pessoa é cortada do convívio social, ela pode ser até morta socialmente, mas não é morta biologicamente, ela continua vivendo, né, a parte dessa comunidade. E lá havia a pena de morte, que já resolvia essa questão de outra forma, né? De uma forma mais incisiva, né? Fazendo com que a pessoa fosse cortada da vida, ok? Mas a lei mosaica não contém a excomunhão, tal qual nós estamos falando aqui. Bem, então como é que ela surgiu? Porque na época de Jesus havia excomunhão dentro do judaísmo. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Como é que surgiu, então, a excomunhão no judaísmo daquela época? Então, vamos retornar à Bíblia. Em Esdras, capítulo 7, versículo 25 e 26, nós temos uma ordem dada pelo rei Artaxerxes, o rei persa. Então, o versículo 21 fala que foi o rei Artaxerxes que deu a ordem que eu vou ler para vocês agora, nos versículos 25 e 26. Ele falou assim: "E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido", note agora, "com a morte ou com o exílio." Nesse caso, o exílio seria uma excomunhão. Continua. "Ou com o confisco de bens ou com a prisão." Então, nós percebemos aqui que foi dada uma lei de excomungar, de isolar, de exilar pessoas que não fossem obedientes. Mas era uma lei estatal. Perceba que não era uma lei dada pela comunidade judaica, mas pelo rei persa Artaxerxes. Naquela ocasião, os judeus estavam servindo como colônia do Império Persa, tá? Agora, nós encontramos, sim, uma excomunhão religiosa no judaísmo no primeiro século da nossa era cristã, tá? Nós encontramos no Evangelho de João. Então, essa expressão expulsar ou excomungar ocorre somente no Evangelho de João. A expressão aposinagogos, que significa excomungado da sinagoga, é genuinamente joanina. Ocorre em João, capítulo 9, versículo 22, capítulo 12, versículo 42 e capítulo 16, versículo 2. Então, são 3 versículos que falam sobre a excomunhão no Evangelho de João. E nos demais evangelhos, então, não encontramos esta expressão. Mas talvez você se pergunte, então, já que a lei mosaica não continha esse dispositivo de penalização, que é a excomunhão, como é que surgiu no judaísmo? Uma possível explicação está em João, capítulo 18, versículo 31, que eu vou ler aqui. Nos diz: "Pilatos disse aqui aos líderes judeus: levem-no, no caso a Jesus Cristo, e julguem-no conforme a lei de vocês." Aí o que é que os judeus responderam? Eles falaram para Pilatos:
mas nós não temos o direito de executar ninguém. Ou seja, depois que os judeus deixaram de ser uma entidade nacional, né, deixaram de ser uma nação que tinha o seu território, eles passaram para o exílio, eles foram exilados, e eles passaram a ser colônia de outras nações, né? Primeiro da Assíria, depois de Babilônia, depois da Medo-Persa, desse império, depois da Grécia, e finalmente de Roma. Pelo que parece, essas nações restringiram o poder deles de aplicar a própria lei deles, inclusive a pena de morte, que era um requisito, um dispositivo legal da lei mosaica. Eles não tinham, portanto, pelo que eles mostraram aqui, pelo que o texto mostra, eles não tinham autorização para executar pessoas. Eles precisavam, sim, da aprovação do Estado em que eles eram colônia, no caso de Roma. Então, provavelmente, isso explica porque eles passaram a excomungar pessoas. Uma vez que eles não podiam aplicar a pena de morte, eles isolavam essa pessoa da comunidade judaica. Era a forma que eles tinham de aplicar uma penalidade, ok? E por isso, então, provavelmente por esse motivo, que nós encontramos a excomunhão no judaísmo dos tempos bíblicos. Bem, mas a primeira vez em que aparecem as autoridades judaicas excluindo ou expulsando alguém da sinagoga é em João capítulo 9, versículo 22, como eu já citei, no contexto da narrativa da cura do cego de nascença. Então, eu vou ler para vocês aqui algumas passagens. Por exemplo, João capítulo 9, versículos 18 a 23. Acompanhe, por gentileza, a leitura. Aqui diz: os judeus não acreditaram que ele fora cego, aquele homem que havia sido curado por Jesus. E havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, ou seria excomungado da comunidade judaica. Olha que interessante. Então, aí nós encontramos essa ideia da excomunhão. Aí no versículo 34, né, depois deles conversarem longamente com o ex-cego, né, o ex-cego usou argumentos irrefutáveis para mostrar que Jesus, de fato, era o Messias. Então, de forma indireta, ele havia confessado que Jesus era o Cristo. E por conta disso, esse ex-cego foi excomungado. Aqui em João capítulo 9, versículo 34, nos diz o seguinte: diante disso, eles, no caso, os líderes religiosos judeus, responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A expressão usada em grego é exevalon afton exo, que vem de equivalo, ou em português, né, aportuguesado é equivalo, que significa expulsar uma pessoa de uma sociedade, de uma comunidade. Então, nesse caso, nós vemos a excomunhão praticada ali pela comunidade judaica, pelas autoridades religiosas judaicas. O curioso é que Jesus não respeitou essa excomunhão. Veja que interessante isso. Aqui em João capítulo 9, no versículo 35 até o 38, nos diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, quer dizer, excomungado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você.
Então o homem disse: Senhor, eu creio. E ainda o texto diz que esse homem prestou homenagem a Jesus. Olha só. Então Jesus, ele não deu atenção a essa excomunhão. Primeiro, porque não havia na lei mosaica esse dispositivo legal de penalização. E Jesus veio para cumprir a lei mosaica, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, e como o próprio Jesus falou em Mateus 5,17. E também, num segundo argumento, é porque foi injusta essa excomunhão. Quer dizer, não tinha qualquer ligação com a justiça, não tinha bom senso. Era uma excomunhão feita sem a menor base justa, não é? Então, por conta disso, Jesus também não respeitou esta excomunhão feita pelas autoridades religiosas judaicas, tá? Uma segunda passagem que nós encontramos a expressão apossinágogos, quer dizer, expulso da sinagoga, é em João 12, 42, que diz: Contudo, muitos chefes creram nele, chefes do judaísmo, mas por causa dos fariseus, que era uma seita judaica da época, não o confessavam, quer dizer, não confessavam Jesus como sendo Cristo, para não serem expulsos ou excomungados da sinagoga. E a terceira passagem é João 16:2, uma predição que Jesus tem ao despedir-se de seus discípulos, quando ele falou: expulsar-vos-ão das sinagogas. Ele mostrou, então, que os judeus continuariam praticando essa excomunhão, inclusive expulsando os judeus que aderiram ao cristianismo, tá? Então, em resumo de tudo que eu falei aqui, primeiro ponto que nós temos a nos lembrar, que a excomunhão foi praticada por Deus, portanto, ela tem origem divina. Segundo ponto, na lei dada à nação de Israel não havia excomunhão, havia a pena de morte, que cortava a pessoa do convívio judaico, mas também cortava a pessoa da vida. A pessoa era, na verdade, cortada biologicamente. E não é disso que nós estamos falando aqui. A excomunhão é um corte social e não biológico. Tá ok? E um terceiro ponto é que os judeus introduziram a excomunhão, possivelmente porque não podiam aplicar a pena de morte, porque eles eram colônia de outras nações. Tá ok? Agora, eu quero, numa outra live, falar sobre a excomunhão dentro do cristianismo. Será que o cristianismo aderiu a esse dispositivo legal de penalização? Será que existe no cristianismo realmente a excomunhão? E como é que ela era praticada? De acordo com a Bíblia, é claro. Então, você que está aqui comigo nesta live, eu convido você a assistir a próxima live, para que nós possamos discorrer a respeito deste tema, que é um tema muito interessante, é um tema empolgante, porque envolve uma ação que tem efeitos profundos na vida de uma pessoa, na vida da família dessa pessoa, na vida dos amigos dessa pessoa, na vida de uma inteira comunidade. Então, é um tema bem profundo, complexo e que deve ser analisado, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esta live com os seus contatos para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, tá? Pode deixar o seu comentário aqui que será apreciado. E aguardo você na próxima live em que nós falaremos sobre a excomunhão especificamente dentro do cristianismo, tá ok? Um grande abraço então, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.